Olá, muito bom dia para você que está ligado nessa manhã na tela do Canal Rural. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, um programa que você sabe, semanalmente leva até você informações que fazem parte dos assuntos que estão nos cursos e nos treinamentos oferecidos pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Senar, aqui de Mato Grosso. Hoje o assunto do programa é classificação de produtos de origem vegetal, o foco é milho. Um assunto que vai ser abordado, nós vamos tirar as dúvidas com relação a esse tema com a instrutora credenciada do Senar Mato Grosso, Raquel da Silva Sá, ela que também é engenheira agrônoma e classificadora oficial, por isso tem know-how suficiente para falar e para explicar bastante para a gente sobre esse assunto. Raquel, bom dia, seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Raquel, esse assunto, quando a gente fala da classificação de grãos, né, a gente está pegando aqui hoje o milho como grande em foco. É um assunto que ano a ano os produtores, evidentemente a cada safra, a cada safrinha aí, eles se deparam com informações e com questionamentos que dizem respeito ao que você vai apresentar hoje. Não só os produtores, quanto pessoal também dos armazéns e, claro, funcionários das empresas e também das fazendas. Vamos começar trazendo um panorama geral aí do que é a classificação, por que ela existe, de que maneira ela foi normatizada. Sim, então a classificação vegetal é o ato de determinar as qualidades extrínsecas e intrínsecas do próprio produto de origem vegetal baseado em padrões oficiais que são o quê? Do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Então a padronização é a atividade que tem por objetivo o estabelecimento desses modelos tipos básicos e descritos por produto vegetal, levando em conta a identidade, emprego, forma, cor, peso, tamanho e apresentação e qualidade. Então, todo produto que ele é padronizado, ele basicamente tem que ser classificado e determinada a sua qualidade. Só para a gente fazer um parênteses aqui, é algo muito simples de explicar, mas só para a gente deixar claro, né? O que é qualidade extrínseca e o que é qualidade intrínseca, então, para a gente não deixar... A qualidade intrínseca é a qualidade do próprio produto por origem... Isso, na verdade, ele vai pela origem do produto. Então, por exemplo, forma, formato, então ele já vem geneticamente. A extrínseca, na verdade, ela é posteriormente, então após ela ter formado, ela vai adquirir esses tipos de qualidades posteriores, por exemplo, como matérias estranhas e impureza, como os defeitos, como carunchado, entre outros, que pode ser encontrados dentro desse produto. Tá, de um jeito simples assim, a olho nu, a extrínseca eu consigo observar. A intrínseca ela vai ser, vamos supor, no caso da soja, teor de óleo, teor de proteína, isso que é, formato, só para deixar cor, isso bem entre claro. Outros, perfeito, isso mesmo. Perfeito. Tá? Aqui a questão da legislação, então para todo produto a ser classificado, ele é baseado numa lei federal de 9.972 de 2000, tá? Que é regulamentada por um decreto também de 3.364, tá? 664 de 2000, de 17 de novembro de 2000. Esta lei tornou a classificação obrigatória. Em que situações? Quando é destinado diretamente à alimentação humana in natura. Então, ele vai ser colhido, empacotado e mandado direto para a gôndola do mercado. Então, assim que a gente chama-se alimentação humana, tá? Nas operações de compra e venda do poder público e também nos portos e aeroportos quando há importação. Então, no caso dos produtores que não está nessas três situações, ela é baseada em contratos, que a gente hoje chama vulgarmente de classificação do padrão comercial. Tá? Então o produtor, muitas das vezes, quando ele não vai fazer nessas situações, ela baseia através desse tipo de contrato, entre compradora e o produtor. Perfeito. Vamos entender então por que isso é importante, né? Então, aí qual que é a importância disso? Quando o produtor ele faz um contrato, tudo se baseia através desse contrato. Então muitas das vezes não está escrito no contrato, baseado na instrução normativa, no caso do milho, que é a instrução normativa número 60. Então, ele não está descrito muitas das vezes nesse contrato. Então, mas se não está descrito, a empresa compradora ela tem que colocar lá como vai ser feito esse tipo de roteiro. Qual a metodologia que vai ser empregada. Que vai ser empregada para poder fazer esse tipo de classificação, tá? Então, o produtor ele tem que atentar muito bem a esse tipo de contrato. Por exemplo, deixa eu imaginar aqui uma dúvida que o pessoal que está assistindo pode estar tendo. Que tipo de classificação, que instrumentos ou qual a metodologia utilizada, por exemplo, quando não segue a legislação? Só para a gente ilustrar aqui, então, exemplificar. Obrigatoriamente, toda empresa ela tem que ter um manual de qualidade. Aí o manual de qualidade... Baseado na instrução normativa ou não? Pode ser sim ou não, tá? Mas a maioria
todas elas baseiam sim na instrução normativa. O problema é que muitas das vezes não está no contrato, né? E quando a gente vai adquirir esse manual de qualidade, ele vem descrito de acordo com a instrução normativa. Então aí o produtor ele tem que estar ciente disso. Muitas das vezes ele não tem por causa de falta de informação nesses tipos de contratos. Tá? Então, quando o produtor ele for fazer algum tipo de contrato, todas essas metodologias ela tem que estar descritiva dentro do contrato. Então, um exemplo, como que deve se fazer a amostragem? Tem que estar no contrato. Como que vai ser o roteiro de classificação para obter a amostra lá, exemplo, de 100 gramas, 250 gramas para fazer a classificação. Então, tudo isso tem que estar no contrato. E tudo isso, evidentemente. Interfere pode interferir no resultado. Claro que sim, porque às vezes ele faz um tipo de contrato e aí quando a empresa compradora ela vai contratar uma terceirizada para fazer a classificação, às vezes a classificação ela não é bem realizada. Por quê? Porque não tem esse tipo de informação. Tá, então é um primeiro ponto a ser observado. Então, atenção ao contrato, ao que diz, é importante conhecer a metodologia que a empresa para onde você está entregando seus grãos, a trade e tudo mais, ela vai realizar esse procedimento. Perfeito. Então, quais são os benefícios? Auxilia o controle de qualidade de produtos, vista e comercialização, contribuindo também para a redução da ocorrência de fraudulentas no mercado em função da qualidade e do preço. Tá? Atua também como medidora de questões de qualidade, eliminando divergências na aquisição do produto, e para os produtores, como mediadora dos produtos quando solicitados em outros. Tá? Perfeito. Você falou da amostragem, é o próximo item que você traz Isso aí, mesmo, Raquel? Tá? Então, a amostragem é obter porção representativa do lote do grãos com o intuito de indicar sua natureza, principalmente qualidade e tipo que vai ser classificado. Então, ali, a classificação é super importante porque é o início. Se você erra na amostragem, você erra, né? Principalmente, não vai ser tão representativa assim no seu resultado, tá? Então, frisando, a gente gosta de frisar muito a questão das contraprovas. Então, quando você fazer a obtenção dessas amostras, homogeneizar essas amostras, você tem que adquirir no mínimo 4 vias, tá? Essas 4 vias são para a realização da classificação. Então, a classificação ela não é feita simplesmente da coleta da amostra total. Tá? Ela é reduzida por uma homogeneização, que é a partir dessa amostra de trabalho que a gente vai fazer a classificação do produto. Depois, será a outra amostra vai ser para entregar para o interessado, que seria o produtor. Uma amostra para atender eventualmente o pedido de arbitragem e uma vai ser destinada para o controle interno da qualidade da entidade que foi classificar esse produto. Tá, de quanto a gente está falando aproximadamente, tá? O peso de cada amostra? Então, o peso ela é em torno de 1 quilograma. Cada amostra. Isso mesmo, tá? Aí eu sou produtor, vamos supor, eu fiz lá, quero ficar com uma contraprova para mim. Quanto tempo é interessante que eu mantenha guardado? Então, aí vai depender se o produto está... Isso. Mas geralmente quando o produto ele vai ser retirado do armazém, ele já é seco, ele vai depender em torno de, para oficial é 45 dias. Para não oficial, que seria o padrão comercial, é em torno de 15 a 20 dias. Tá? É importante ter essa contraprova, porque ele pode pedir o quê? Uma arbitragem, uma vez que o produto dele não tiver de acordo com a classificação desejada. Perfeito. Se ele tá? contestar a classificação, ele tem que ter essa contraprova. Essa contraprova, tá? Umidade. Então, o percentual de água encontrada na amostra, produto isento de matéria estranha e impureza, é determinado por um método oficial ou por aparelho que dê resultado equivalente, tá? O limite máximo para comercialização é em torno de 14%. Indicamos que para milho que seja em torno de 13%. Entregar com 13%? Na verdade, para armazenar com 13%, para dependendo dos longos tempos. Por quê? O grande problema hoje que a gente está tendo, muitas vezes por causa da umidade, a colheita está sendo antecipada, é a questão de micotoxina. Que aí a gente vai falar isso aí quando tiver a gente apresentar a parte de defeitos que seriam os mofatos. Que é o que você traz para o próximo bloco. Isso então, mesmo. Agora um panorama do que analisa a classificação. Raquel, como você resume esse primeiro bloco aqui? O principal recado que você deixa desse primeiro bloco para a gente tocar para frente? Então, o primeiro bloco a gente deixa o recado de que o produtor ele tem que estar atento principalmente com o contrato. Então, leia o contrato, tá? Entenda o contrato e, principalmente, a parte de roteiro, de classificação, como que ela é feita, como que ela é analisada, para que não tenha essas questões de divergências. É importante, tá? Então. É muito importante. O pessoal tem feito isso ou você que trabalha no meio, você tem percebido que há um certo
descuido com relação a esse ponto? Muitas das vezes há esse descuido muito por causa do que? Informações. Às vezes ele não tem essa informação, mas aí o produtor, a gente tem que fazer com que ele busque essas informações. Ou o produtor, né? ou o funcionário dele, ou funcionário, isso mesmo, através de cursos e entre outros. Perfeito, Raquel, daqui a pouquinho a gente volta, então, que você tem mais informações para trazer. Você que está nos acompanhando até aqui, continue conosco, a gente vai para um breve intervalo e na sequência a gente volta daqui de Cuiabá, estúdio do Canal Rural Mato Grosso. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje falando sobre classificação de produtos de origem vegetal. O foco, como você nos acompanhou aqui, é o milho. Continue com a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, direto do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso, hoje trazendo o assunto classificação de produtos de origem vegetal. Nosso foco é o milho, um assunto que está sendo tratado pela instrutora credenciada junto ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural aqui de Mato Grosso, Raquel da Silva Sá, que também é engenheira agrônoma e classificadora de grãos. Raquel, no primeiro bloco você apresentou o que significa classificação, por que ela existe, as normativas, né, o que diz a legislação a respeito desse assunto, e chamou a atenção, né, para um alerta, trouxe a orientação de que o produtor cada vez mais se atente ao teor do contrato com a empresa para onde ele entrega esse grão, porque muitas vezes, como você aqui colocou, é possível que não esteja descrito exatamente a metodologia empregada, de que maneira vai ser feita essa classificação, e isso pode acabar gerando aí um problema, um desconforto para o produtor no momento em que ele for eventualmente contestar o resultado dessa análise. Vamos partir para frente agora com o nosso foco, o milho, né? Então vamos lá. Então o milho, proveniente da espécie E+, tá? Então é baseado na Instrução Normativa número 60, tá? De 22 de dezembro de 2011, juntamente com a Instrução Normativa número 18, tá? De 2012, que seria do quem? Do Ministério da Agricultura, tá? De acordo com a consistência do grão, será classificado em seguintes grupos. Então a classificação, na verdade, ela é a separação desses defeitos, tá? Separação, na verdade, em grupo, classe e tipo, tá? Então, o grupo seria duro, dentado, semiduro e misturado, tá? De acordo com a coloração, ele vai ser amarela, branca, cores e misturada, tá? Então, em termos de consistência para a classificação comercial, padrão comercial, ela não é realizada essa metodologia. Ela já vem basicamente já como semidura classificada e a coloração amarela ou coloração cores, tá? Que aí essas cores entram vermelho, marrom, entre outras, tá? Matérias estranhas e impurezas. Então, para mim realizar a amostragem do produto, após fazer a homogeneização, eu vou, para começar, o primeiro método para classificação seria a retirada de matérias estranhas. Então, basicamente, a partir de 1 kg, eu teria que fazer o quarteamento, tá, do produto até obter no mínimo 250 gramas. Desses 250 gramas, eu teria que passar numa peneira de 3 milímetros de fundo. Então, ela seria como se fosse uma junção dessas peneiras para que eu possa fazer o quê? A retirada de matérias estranhas e impureza. Então, são detritos de próprio produto que ficarem retidos, tanto na peneira de 5 como na peneira de 3 milímetros. Então, eu teria que catar manualmente através de uma pinça, tá? Que não seja grãos ou pedaços de grãos de milho, juntamente com outros detritos de qualquer natureza de estranho produto, que seria o quem? O milho. Então, sementes de outras cultivares, insetos vivos não pode ter, tá? Então, insetos vivos a gente já classifica ele como desclassificado. Tá. Isso é importantíssimo olhar principalmente na amostra de 1 kg e na hora de você retirar matérias. Vivo, a carga é desclassificada. A carga desclassificada. Inteira. Ela é impedida de comercializar. Acontece muito? Para milho, sim. É um dos grandes problemas. Mas assim, tá? Daquele produtor que retira do armazém próprio e leva, daquele que tira do celubag ou daquele que entrega direto? Onde é mais comum? Então, da indústria, principalmente dentro do armazém, né, ela tem um maior problema com esses tipos de insetos, tá? Que são insetos de produtos armazenados. Não, tudo bem, mas eu digo assim, do produtor entregando para... Isso, do produtor entregando para a indústria, tá? Então, geralmente isso acontece e ocorre com muita frequência.
tá? Hoje, né, a gente vai chegar ali no carunchado, você vai ver que o grande problema maior é controle desses insetos, tá? Que é muito complicado se fazer, principalmente dentro do armazém. Perfeito, tá? vamos seguindo. Então, ó, quebrados. Então, os pedaços de grãos que vazarem pela peneira de crivos circulares de 5 e parar na de 3 milímetros. Então, essas já são considerados como quebrados. Ela tem que estar isenta de matéria estranha e impureza, certo? Defeito citado também por escala de gravidade. Ele vai do mais grave para o menos grave, tá? Então, primeiramente, é o mofado, tá? Então, o mofado são grãos ou pedaços de grãos que apresentam contaminação fúngica, bolor, e ela tem que ser visível a olho nu. Tá? Então não importa o tamanho, mas desde que seja visível a olho nu e detectado. Tá? Então esses mofos, qual é o grande problema que está tendo hoje? É questão de micotoxina. Nem todo produto que ele esteja mofado aparentemente, ele está com micotoxina. Então essas micotoxinas são o quê? O mofo entra em decomposição, ele libera uma substância química venenosa que ela pode ocasionar até morte do animal caso ele for consumido. Tá? Como você diferencia, como você chega à conclusão de que é micotoxina? Que tem micotoxina. Existem análises específicas, tanto as análises laboratoriais como as análises assim, hoje se eu que tem... estou numa classificação e percebo ali uma possibilidade, não é a olho nu como você disse, não dá para classificar isso, eu já retiro aquela carga, como que é feito o procedimento? Então, todo o procedimento hoje, antes não era realizado, mas hoje está sendo quase obrigatório se fazer a micotoxina para milho, tá? Então ela é feita como se fosse um teste rápido. Agora o grande problema é a amostragem para adquirir e fazer esse tipo de procedimento, porque a amostragem é diferenciada da amostragem comum que a gente faz a classificação. Pontos diferenciados? Pontos diferenciados e quantidades também. Mais? Tá? É mais? Ela é bem mais, tá? A amostra geralmente é entregada em torno de 5 quilos, Perfeito. Tá? Então, ó, ardidos são grãos ou pedaços de grãos que apresentam escurecimento total, tá? Por ação de calor ou fermentação avançada, tá? Atingindo quem? A totalidade da massa. Elas também são considerados os grãos totalmente queimados, tá? Então, para que ele seja ardido, ele tem que estar 100% escurecido, tá? Fermentados, tá? Grãos ou pedaços de grãos que apresentam escurecimento parcial, tanto do germe, tá? Como também podendo começar através dos endospermas, como está aqui descrito, tá? Então, se você olhar, o germe, ele tem uma diferença de coloração, ele fica mais escurecido do que o grão normal, tá? Germinados, grãos ou pedaços de grãos que apresentam início visível da germinação, tá? Então, ocorre o quê? O brotamento do grão, tá? Os carunchados, grãos ou pedaços de grãos que apresentam atacados por insetos, considerados pragas de grãos armazenados, de qualquer suas fases evolutivas. Então aqui é importantíssimo que, como você disse, como você citou lá atrás, a questão de insetos. O grande maior problema na fazenda, que é no armazém, é o que? Ter esse controle de insetos. Mas o maior, né, controle que a gente tem é a limpeza do armazém. E muitas das vezes o próprio armazenista ele não consegue fazer essa limpeza frequentemente. Então, por isso que ocorre muitas das vezes esses tipos de insetos. Tá, eu vou fazer uma pergunta aqui, Raquel. Até você me perdoa se for uma pergunta muito leiga, mas eu vou surgir uma dúvida aqui. Por exemplo, eu não posso ter nada de inseto vivo. Sim. Eu colhi o meu milho na produção, botei no caminhão e eventualmente isso estava anoitecendo, veio algum bichinho, aqueles insetos comuns do campo, ficou ali naquela carga. Levei para o armazém já no dia seguinte. O inseto estava vivo ainda, de uma noite para o dia. Coincidentemente, aquela amostra onde estava o inseto, ele está vivo. Eu perdi a carga inteira? Bom, aí entra... Me desculpe, isso é uma pergunta muito isso é leiga. Muito importante a gente frisar, porque pragas de lavoura é diferente de pragas de produtos armazenados. Então a gente vai deixar então a gente só vai condenar um produto quando ele estiver vivo e ser pragas de armazém. Perfeito. Quando ele tiver somente furado ou então ele com estrias, ele é considerado carunchado. Então ele não é desclassificante. Tá, mas o inseto vivo tem que ser algum inseto de lavoura. De armazenamento. De lavoura é outro tipo de insetos. Okay, tá bom? Então, a minha dúvida aí, então se alguém tiver essa dúvida, está esclarecida agora aqui também. Isso mesmo. Podemos seguir, Raquel. Xoxos imaturos são grãos desprovidos de massa interna enrijecidos que apresentam enrugados por desenvolvimento fisiológico incompleto, tá? Então ele tem um tamanho menor e ele é todo esbranquiçado, tá?
E aqui, por final, o gessado, que são grãos ou pedaços de grãos que tenham sofrido variação na cor natural, apresentando o quê? Esbranquiçado e opaco, tá? Ótimo. Todo opaco. Isso aqui a gente está tendo problema porque tem que estar 100% opaco, tá? Para ser considerado como total de variados. Então, é a soma dos defeitos, mofados, ardidos, queimados, fermentados, xoxo e mastura, e fica de fora quem? Esses carunchados. Então, os carunchados não são considerados como avariados. E aqui a gente tem quem? A tabela, tá, de tolerância expressa percentuais. Então, essa tabela aqui, ela é realizada para classificação oficial. Porém, a classificação comercial, a tabela de tolerâncias, ela vem estabelecida no contrato. Então, por isso que o produtor, ela tem que estar atento a essas tolerâncias e principalmente a metodologia de classificação. Perfeito. Tá? E aqui a desclassificação. Então, a desclassificação do produto é mau estado de conservação, incluindo aspectos de generalidade de mofo ou fermentação, tá? Presença de sementes tratadas ou tóxicas e odor estranho em próprio produto que inviabiliza sua utilização para o uso proposto. E também, gente, limites de tolerância acima para os defeitos ardidos, total de avariados ou carunchados previstos na tabela da instrução normativa, tá? Então, o que a gente tem que frisar? Questão de limpeza dentro do armazém e que o produtor ele leia principalmente o contrato e que ele busque mais informações, ele busque mais treinamento para as pessoas, principalmente para os funcionários que adentram o serviço que é ali dentro do armazém. Raquel da Silva Sá, obrigado pela sua participação, pelas suas informações. Esclareceu várias dúvidas aqui, inclusive minhas aqui, dúvidas leigas, mas que com certeza acaba ajudando a gente a entender melhor esse procedimento. Sim. Obrigado pela sua participação, obrigado muito a você de casa, você que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Até semana que vem. Até lá!